Bem-vindos a mais uma Reflexão com Tio Black, onde todos os temas são frutos de uma curadoria que irão bugar a sua mente. Pois é, a pergunta que não quer calar, né? Por que tudo no aeroporto é, assim, tão caro? Acho que todo mundo já se fez essa pergunta, geralmente olhando para a carteira, que fica mais leve a cada passo que a gente dá lá dentro. Parece que entramos num universo paralelo, um lugar onde a economia funciona de um jeito completamente diferente. Só que, na verdade, as leis da economia são as mesmas, só que elas jogam totalmente contra o nosso bolso. E hoje a gente vai fundo para desvendar esse mistério. Então, vamos começar com as provas do crime. Dá uma olhada nesses preços. E olha, são valores reais, tá? Coletados em aeroportos aqui no Brasil. R$ 11,90 numa garrafinha de água. R$ 15 numa lata de refrigerante. E que tal R$ 30 num baldinho de pão de queijo? É de cair o queixo, né? Parece um absurdo, mas esses números não estão aí por acaso, não. Eles são só a ponta do iceberg de um sistema que a gente vai começar a desmontar agora. E aqui, gente, está a chave para entender tudo isso. A grande sacada é essa. O aeroporto deixou de ser só um lugar para pegar avião. Ele virou basicamente um shopping center com uma pista de pouso e decolagem. É isso. O foco mudou. Não é mais só sobre te levar do ponto A ao ponto B. Agora, a prioridade é fazer dinheiro com cada segundo que a gente passa lá dentro esperando o voo. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender essa virada de chave, a gente precisa dar um pulinho no passado e ver como a coisa toda foi mudando. Porque, olha, essa transformação de um serviço público para uma máquina de fazer dinheiro, isso não aconteceu do dia para a noite, não. Foi um processo. Pensa só, lá nos anos 50, 60, a chamada Era de Ouro da aviação. Voar era chique, era por glamour. Os aeroportos eram lugares elegantes, o foco era na experiência da viagem. Mas aí, bum! Chegam os anos 90 e com eles o tal do modelo Air Mall. Foi aí que alguém sacou que aquele tempo que a gente fica mofando no portão de embarque, o tal do dwell time, valia ouro. E aqui no Brasil essa ideia pegou fogo de vez a partir de 2011 com as concessões. A gestão privada entrou com tudo, com metas de lucro bem agressivas, e aí sim os terminais viraram shoppings de vez. E esse gráfico aqui, olha, ele mostra o resultado disso tudo de um jeito que não deixa dúvida. De acordo com estudos e levantamentos do Tio Black, hoje em dia mais da metade do dinheiro que entra nos aeroportos brasileiros vem da parte comercial. É isso mesmo, lojas, restaurantes, estacionamento, tudo isso dá mais grana que as próprias taxas que as companhias aéreas pagam. O que sustenta o aeroporto hoje não é mais o avião, é o nosso cafezinho, a nossa água, o nosso pão de queijo. Beleza, entendi que eles querem ganhar dinheiro com a gente. Mas por que tão caro? É só ganância? Então, não é tão simples assim. Agora a gente vai dar uma olhada nos cúmplices por trás desses preços absurdos, porque tem toda uma estrutura de custos bem complexa rolando nos bastidores que ajuda a inflacionar tudo. E o primeiro grande vilão dessa história, sem dúvida, é o aluguel. Gente, montar uma lojinha no aeroporto custa uma fortuna. O valor do metro quadrado pode ser até 4 vezes mais caro do que num shopping de luxo. E adivinha para quem essa conta vai no final das contas? Pois é, pra gente, no preço da coxinha, do café, da água. Depois vem a logística, que é um quebra-cabeça gigantesco. Pensa bem, para entregar qualquer coisinha no aeroporto é uma operação de guerra. Tem controle de acesso, checagem de segurança super rigorosa para tudo, horário restrito para caminhão entrar. E para piorar, o espaço para estoque é minúsculo, então tem que ter entrega toda hora. Cada um desses passinhos aí adiciona um custo que vai direto para o nosso bolso. E não para por aí não, a mão de obra também pesa. As lojas e restaurantes rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os salários, em média, são mais altos do que no comércio de rua. E ainda tem o custo para o funcionário chegar lá, né? Aeroporto é sempre longe de tudo. No final, a folha de pagamento fica mais gorda e, bom, já sabemos quem paga essa conta. Agora, um ponto que é fundamental, a concorrência. Ou melhor, a falta dela. A gente olha e parece que tem um monte de opção, né? Mas, na verdade, por trás das cortinas, são pouquíssimas empresas gigantes que controlam quase tudo. No Brasil, por exemplo, um grupo só pode operar várias marcas famosas que a gente vê por lá. Com pouca gente competindo de verdade e sendo caríssimo para alguém novo entrar no jogo, para que eles iriam baixar o preço? Não tem sentido. Ok, e isso nos leva a um ponto importante. Se todo mundo vê que os preços são um absurdo, por que ninguém fiscaliza isso? Cadê os órgãos reguladores? Bora entender o que a lei diz ou o que ela não diz sobre o assunto. Se a gente olhar lá para fora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um modelo chamado Street Pricing Plus. Basicamente, o preço no aeroporto só pode ser de 10% a 18% mais caro que o preço na rua.
A ideia é ótima, né? O problema é que a fiscalização lá é bem fraca. E no Brasil? Bom, aqui a resposta é mais simples. Não tem regulação. Ponto. A ANAC, que é a agência que cuida da aviação, simplesmente não se mete nos preços das lojas. O argumento deles é que, deixando o comércio livre para cobrar o que quiser, eles conseguem manter as tarifas dos voos mais baixas. É uma troca. A gente paga uma fortuna na comida para, em teoria, economizar na passagem. E essa frase do economista Cláudio Felizoni mata a charada. Ele fala em poder de monopólio. E o que é isso na prática? É simples. A gente está preso ali dentro. Somos um público cativo. Não dá para sair, procurar outro lugar e voltar. Com pouquíssimas opções, as empresas podem cobrar o que quiserem, porque elas sabem que a gente não tem para onde correr. Tá, mas e aí, tem alguma luz no fim do túnel? Olha, talvez. Existe um projeto de lei, lá de 2015, que tenta justamente controlar esses preços. O problema, ele está parado na Câmara dos Deputados há quase 10 anos. Isso só mostra como é difícil e demorado mexer nesse vespeiro aqui no Brasil. Então, no fim das contas, a gente tem a tempestade perfeita. Um modelo de negócio focado em lucro, custos de operação lá em cima, quase nenhuma concorrência e zero regulação. É a receita do desastre para o nosso bolso. E a pergunta que fica é essa: será que a gente vai ter que se acostumar com a ideia de que comprar uma simples garrafa de água no aeroporto é um artigo de luxo? Por enquanto, a resposta parece que ainda não pousou. Tio Black agradece por ter assistido mais este conteúdo feito com muito carinho para você. E se foi relevante, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima reflexão.